e nós queremos abrir o nosso coração para o nosso querido irmão Giovanni Martim lançar as sementes. O pregador da palavra é um semeador. O Marcos Paulo semeou a palavra e agora está aqui o Giovanni. Mais uma vez, Giovanni Martim, Jaú, São Paulo, Diocese de São Carlos, está aqui para lançar mais sementes no coração. Abaixaram a mão por quê, gente? Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Mãos estendidas para o nosso irmãozinho. Vamos cantar ao Espírito Santo, fazendo assim, bem rápido, isso, glória, aleluia. Abençoe, Senhor, o Giovanni, inunde-o agora com o fogo do céu, para que ele possa lançar sementes de vida eterna no nosso coração. Venha, Espírito Santo, fecundar a alma, a vida do Giovanni Martim. Dê a ele palavra de fogo para queimar o nosso coração. Vem, 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 Espírito Santo, vem. Assim como uma rosa suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, Espírito, vai soltando a voz, assim como a costa, solte a voz. assim como uma rosa Suspira pelas águas, suspira assim suspira minha alma. assim suspira Espírito de Deus, Espírito, as mãos lá em cima, aleluia, voltadas para o Giovanni. Abençoa, Senhor. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. Isso, tá lindo. Enche-me, Espírito de Deus, enche-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu já pregamos de manhã, já me apresentei, mas como eu sei que em casa tem pessoas que não pegaram a pregação da parte da manhã, então eu quero me apresentar de novo aos irmãos que estão em casa, que estão vendo este programa. Meu nome, então, é Giovanni, como você já ouviu aí o padre falar, anunciar. Eu moro na cidade de Jaú. Jaú é uma cidade que faz parte da Diocese de São Carlos. Hoje, nesses tempos, eu estou como coordenador da Renovação Carismática Católica lá na Diocese de São Carlos. Não sei se eu falei de manhã, mas eu também sou fundador de uma comunidade de vida e aliança, a comunidade Corpo Profético. Nós temos como carisma ser profeta do Altíssimo, nos espelhando assim na pessoa de São João Batista. Como missão, nós somos chamados a preparar um povo bem disposto para receber Jesus. Jesus que vem em tantas circunstâncias, Jesus que vem até nós no pobre, que vem até nós na Eucaristia, que vem até nós na pregação da palavra de Deus, enfim. E, como eu dizia de manhã, eu sou casado e tenho 10 filhos, 2 no céu, gravidez que a minha esposa perdeu, e 8 filhos que é uma bênção de Deus na nossa casa. O Giovanni, o João, o Elias, o Vinícius, a Karina, o Luiz Augusto e o Bernardo. Então, e quero hoje, assim, nesse momento, da tarde, quase que dar uma continuidade naquilo que nós íamos falando de manhã. Sem a gente ter planejado, mas o irmão que também pregou na parte da manhã,
a palavra de Deus vai se completando assim, né? Então nós estamos fazendo aqui nesse programa um verdadeiro retiro espiritual, onde Deus está nos conduzindo a uma meditação, a uma reflexão aí, né? Desde cedo, nesta festa da Santíssima Trindade, nós pensando num Deus que está olhando para nós, de um Deus todo-poderoso, onipotente, Senhor dos senhores, que se manifesta, que se revela, né? Que se revela aí como um Deus trino, um Deus que é Pai, se revela aí como nosso Salvador na pessoa de Jesus Cristo, e se revela aí como aquele que está conosco e nos acompanha na pessoa do Espírito Santo. E vimos também o irmão pregar para nós, né, a fé que precisamos ter nesse Deus, uma fé que ultrapassa todos os limites, uma fé que é trabalhada no sofrimento, né, uma fé que cresce, que amadurece com as dificuldades, com as lutas da vida, na certeza de que Deus está conosco, de que Ele não nos abandona. Veja, irmão, eu queria então, como eu dizia, dar continuidade a tudo isso, conversando com vocês ainda sobre essa graça de Deus que cuida de nós. O tema proposto para essa tarde, então, seria este mesmo: Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus cuida de você. E eu poderia substituir esse tema, dizer assim, olha, falando desse tema, poderíamos trocar o nome, né? Poderíamos dizer que nós vamos ver nessa tarde um pouco da providência de Deus. O que é a providência de Deus? E para isso também eu quero utilizar aqui como fonte da nossa reflexão o Catecismo da Igreja Católica, né? Vocês percebem que a gente gosta do Catecismo da Igreja, né? Eu usei, o irmão na pregação dele também usou. E é importante, como é necessário que nós católicos tenhamos o Catecismo da Igreja, estudemos o Catecismo da Igreja, conheça a sua fé, né? O Catecismo da Igreja, ele é um compêndio, onde está ali a síntese de tudo aquilo que nós cremos, de tudo aquilo que nós precisamos crer, e de uma forma muito clara, muito explícita para nós. Então, nesse momento, eu quero tomar os parágrafos 302 seguintes aí para a nossa reflexão sobre esse tema da tarde. Então, eu começo lendo aqui, diz assim o trecho do Catecismo para nós: a criação tem sua bondade e sua perfeição própria, mas não saiu completamente acabada das mãos de Deus. Olha que declaração do Catecismo. A criação, ela é boa, ela é maravilhosa, ela tem essa perfeição, essa beleza que Deus mesmo fez, que Deus colocou, que Deus criou. Mas veja que interessante, o Catecismo está dizendo que a criação não saiu da mão de Deus inteiramente pronta. Não saiu da mão de Deus acabada. Mas o Catecismo vai afirmar para nós que Deus está num processo criador, que Ele é o Criador desde o princípio e Ele continua criando e formando, Ele que continua aperfeiçoando a sua obra. Veja continuando aí a leitura, veja o que ele diz, o Catecismo: não saiu completamente acabada das mãos do Criador, ela é criada em um estado de caminhada para a perfeição última a ser atingida. Então, irmãos, nós podemos afirmar assim que a mão criadora de Deus está sobre a sua obra criada, sobre a criação, o tempo todo trabalhando, o tempo todo formando, o tempo todo realizando a obra da criação. Deus é como aquele artista, né, que está moldando a sua obra, que está ali dando os retoques finais, está fazendo ali com que ela chegue a esta perfeição. Nós notamos isso e a gente vive, experimenta isso muito claramente quando nós temos uma pessoa na nossa família, ou, por exemplo, os maridos, né, têm a graça da esposa grávida, ou você tem lá na sua casa alguém que está grávido, gerando um filho.
como é nítido para nós a sensação de um Deus que não cessa de criar. Como é nítido para nós ver e entender essa mão de Deus sobre nós, né? E nós podemos dizer, é um milagre tremendo ali da gestação de um filho, e nós percebemos como que a mão de Deus sobre aquele ventre, formando, plasmando aquela criança no ventre materno. Isso é lindo de contemplar, mas não só na gestação de um bebê, né, que eu peguei aqui algo sublime, grandioso, que nos entusiasma, que nos empolga, mas quantas outras situações. A minha esposa, por exemplo, ela gosta muito de plantar, né? Plantar assim, como nós moramos na chácara, lá na comunidade, ela gasta muito tempo ali plantando no jardim. E aí quem planta, né, quem planta flores principalmente, a cada flor que se abre se encanta, né? E ela às vezes me chama, vem ver, olha aqui, abriu a minha flor e tal. E isso, na verdade, nós vamos percebendo, e basta ter um pouco de sensibilidade para ir percebendo essa mão de Deus que faz nova todas as coisas, que faz nova todas as coisas em todo momento, que vai criando a cada dia, a cada hora, a cada instante. É Deus fazendo em nós, é Deus fazendo na sua criação, a mão dele está sobre nós, fazendo a sua obra. Diz para o seu irmão do lado aí, fala assim para ele, você que está aqui, né? Você que está em casa também, diga para a sua família e diga assim para ele, olha, você é uma obra inacabada. Diga para ele assim, olha, Deus tem muito o que fazer em você, meu irmão. Deus tem muito o que fazer em você. Deus tem o que fazer em nós, tem um trabalho para realizar em nós. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós. Veja que o catecismo fala assim que nós estamos, a criação, né, e portanto nós também, nós estamos numa caminhada para a perfeição. Quando eu li isso assim, quando eu tomei consciência disso pela primeira vez, eu me emocionei realmente. Porque a igreja me ensinando que eu estou dentro de um processo que eu vou chegar a uma perfeição. A partir daí eu posso olhar para os meus limites, para minhas situações, para os meus pecados, até para minhas fraquezas, para aquilo que me impede, né, da plenitude. Eu olho para isso e digo assim, calma, Giovanni. Deus ainda está trabalhando, Deus não terminou a obra, Ele fará. Você está num processo, num caminho para a perfeição. Nós todos chegaremos lá, amém, irmãos? Amém. Nós todos chegaremos lá, porque Deus está. E diz um trecho da carta aos Filipenses, diz assim, Deus não deixará inacabada a obra que começou em nós. Deus não deixará inacabada. Veja que aqui o catecismo continua nos ensinando, e ele fala agora assim, ele traz para nós a palavra providência, né? Chamamos de divina, diz o catecismo, chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Às vezes, nós ouvimos muitas vezes falar de providência. Muitas vezes a gente ouve, até por conta assim, dessa ascensão das novas comunidades, né, das novas comunidades estarem no meio de comunicações, o povo tem voltado e tem ouvido falar muito da providência de Deus e de viver da providência de Deus. E muitas pessoas, inclusive para mim, né, eu como sou fundador de uma comunidade, vivo da providência de Deus, né, apesar das pessoas não acreditarem que eu com 8 filhos, criando 8 filhos, vivo da providência de Deus, exclusivamente assim, me empenhando e disponível para a evangelização, pronto para a evangelização, sem nenhum outro compromisso além desse. Né? Eu vivo desta providência, e as pessoas então perguntam, mas o que é
providência de Deus? Na realidade, então, o que é isso? E o catecismo nos explica. Chamamos de divina providência a disposição pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Olha que definição belíssima do que é a providência. Providência é então esse jeito, esta maneira, esta forma como Deus vai conduzindo as coisas nesse processo, nesse caminho de perfeição. Esta maneira como a mão de Deus mesmo vai cuidando de tudo, de todos os detalhes, de todas as situações, para que o processo onde eu estou vivendo, nesse caminho para a santidade, para a perfeição, para a completar, a plenitude desta obra de Deus, esse processo em mim vai acontecendo. Irmãos, eu queria sair um pouco ali dessa definição do catecismo, para a gente ir um pouco mais prático, para vocês entenderem, né? É preciso entender isso, né? Queria dar alguns exemplos para nós compreendermos bem o que é esta providência. Primeiro que o termo providência já nos fala muito, né? Porque é provisão, providência. Pró, vocês sabem o que é, né? Quando a gente fala assim, pró-vida, pró-meninas, eu estou citando aí algumas iniciativas que existem, né? Eu estou dizendo, em favor de, né? Quando eu digo, em favor da vida, né? Enfim, pró-educação, pela educação, para a educação, em favor da educação, e assim é. Então a palavra pró aí está nesse sentido. E visão, né? Uma junção aí desses termos, aonde então nós estamos falando que providência é essa visão divina, essa visão de Deus em nosso favor. Trocando em miúdos, é esse olhar de Deus sobre nós, cuidando de nós, é esse olhar de Deus em nossa vida, em nosso favor. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem assim, olha, até quando a gente é criança, né? Os mais velhos falam assim, cuidado, hein? Deus está vendo. Já ouviu isso ou não? Cuidado, hein? Deus está vendo. Olha bem, Deus está vendo tudo. E traz para nós, às vezes, uma ideia de que a visão de Deus é ruim. Ou esse olhar de Deus constante para nós é uma coisa negativa, né? E é completamente ao contrário, e nós precisamos aprender isso. É verdade sim, Deus está vendo. É verdade sim, Deus está olhando para nós. É verdade sim, Deus não tira os olhos de nós, mas não é como um acusador. Deus não é acusador, nós sabemos quem é o acusador. O acusador é o demônio. É o inimigo de Deus. Deus olha para nós, mas este olhar de Deus para nós é em nosso favor, é para o nosso socorro, é para o auxílio da nossa vida. Eu costumo levar os pequenos, né, os 4 menores, às vezes num parque, né, que tem lá em Jaú, o Parque do Rio Jaú a gente chama, é o nome lá, né? Então é um lugar até amplo assim, e que as crianças brincam ali. E eu costumo ir lá, sento num banco, né? E solto eles ali para brincar um pouco. E isso me fez refletir também nessa provisão de Deus, porque eu sento ali, às vezes eu até levo um livro para ler, mas não consigo ler o livro ali, porque eu tenho que ficar de olho neles, né? Então, eles correm, eles ficam soltos, muitas vezes eles mesmos pensam que eles estão descuidados até, mas o meu olhar não sai, não desprende deles. E no menor sinal de perigo, no menor sinal de acidente, alguma coisa assim, algum risco que pareça eles correrem, eu logo me aproximo, interrompo, né? Ou socorro naquilo que eles estão precisando, naquela situação que surgiu ali. Mas meu olhar está ali. Por onde eles vão, eu estou acompanhando com o olhar. Eu digo para você, é bem isso que Deus faz conosco.
É bem isso, é essa provisão de Deus, essa providência de Deus, é esse olhar constante de Deus sobre a nossa vida, esse olhar protetor, esse olhar de guarda, esse olhar que nos defende, esse olhar que está sempre pronto a nos socorrer. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você pode talvez até ao pensar que você está sozinho, você pode até pensar que nessa situação que você está vivendo, Deus não está vendo. Porque como as crianças, né, podem estar correndo ali sem tomar conta, sem tomar consciência de que o Pai está olhando por elas. Talvez você esteja vivendo situações em que você diga assim, onde está Deus? Deus não está vendo isso? Eu digo para você, Deus está vendo sim. Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo o seu sofrimento, Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo a sua boa intenção, Deus enxerga tudo e na sua divina providência Ele tem cuidado de você. E com a sua divina providência, Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem te protegido, te defendido, Ele tem estado ali. Deus não falha no que faz. Isso não é eu que estou dizendo simplesmente, o catecismo da igreja vai dizer isso, né? Que Deus não erra, Deus não falha. Ele diz assim no parágrafo 303, o testemunho da Escritura é unânime. A solicitude da divina providência é correta e direta. Toma cuidado de tudo, desde as mínimas coisas até os grandes acontecimentos do mundo e da história. Olha que maravilha isso. É bom saber disso, sim ou não? É bom saber que nós temos um Deus que não erra, que não falha. Veja, eu dava o exemplo da minha experiência ali com as minhas crianças, mas eu sou um pai falho. Eu sou fraco, eu sou incapaz de ver todas as coisas, de compreender todas as coisas, mas Deus não. Deus é todo-poderoso, Deus é onipotente, Deus é onisciente, a visão de Deus é ampla, Ele enxerga tudo, Ele pode tudo. Vai dizer o catecismo que Ele jamais erra, Ele jamais deixa de fazer o correto. É certa, é direta a ação deste Deus, e Ele cuida desde as pequenas coisas até as grandes situações. Vocês creem nisso, irmão? Crê que Deus tem cuidado de todas as coisas? Eu pergunto isso por quê? Porque às vezes eu encontro as pessoas em um desespero. Às vezes até dizendo que acredita, dizendo que tem fé, mas eu encontro as pessoas num desespero, né? E quantas vezes a gente vê uma sociedade murmurando, reclamando, desesperada, dizendo que agora é o fim. Mas, querido irmão, irmã, acredita, Deus toma conta de tudo. Deus está olhando todas as coisas e cuidando e encaminhando cada uma das coisas. E tenha certeza disso. Tudo está nas mãos de Deus. As pessoas às vezes descabelam, né? Assim, entram em desespero, por exemplo, porque perde o emprego. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro. E às vezes as pessoas vêm falar para mim, agora, o que eu vou fazer, né? Eu preciso dizer para você, irmão, não é você que cuida e que sustenta a sua casa. Quem sustenta a sua casa é Deus. Nós vemos que, às vezes, nós colocamos a confiança demais em nós e nas nossas coisas, na forma como nós fazemos as coisas. A gente vê aqui, né, nos intervalos entre as voltas, o retorno dos blocos aqui, o padre, então, fazendo os comerciais, então, dos produtos aqui da Associação do Senhor Jesus, né? Por quê? Porque é uma entidade, é uma associação que vive da providência. Mas eu pergunto para você, né,
Onde vem a providência de Deus? O Catecismo da Igreja Católica fala de causas secundárias, que há a providência de Deus e que há as causas secundárias dessa providência. Por exemplo, vou dar um exemplo, depois eu volto naquilo que eu comecei a falar, para vocês não ficarem confusos. Eu falava para vocês que eu vivo da providência de Deus, né? Então, às vezes, os irmãos da comunidade faz lá uma cesta básica mesmo, leva lá em casa para ajudar nas despesas, né? E traz lá para mim aquilo que é básico, necessário para a nossa vida. E eu falo, e eu penso comigo, e eu, na hora que eu de agradecer, eu digo, louvado seja Deus, irmão, muito obrigado, obrigado, Senhor. Porque a providência veio de quem? Do irmão que trouxe ou de Deus? De Deus. A primeira causa da providência, diz o Catecismo da Igreja, é Deus. A primeira causa da onde tudo saiu é Deus. Mas Deus, na sua bondade infinita, se utiliza daquilo que o Catecismo chama de causas secundárias, que é o irmão. Então ele tocou lá no coração do irmão, o irmão falou. Como o padre aqui então oferece os produtos da associação para a gente comprar, realmente devemos comprar e ajudar. Mas essa a gente percebe que é a segunda causa, entendeu? A causa secundária, porque por trás de tudo isso, de todos esses meios de se manter uma TV como essa, está a mão de Deus, né? E os irmãos que aqui trabalham sabem disso, eu sei que sabem, estou dando um exemplo para vocês, que Deus vai agindo, né? De diversas formas na nossa vida, mas a causa primeira da providência é Ele. Então, a causa primeira do sustento da sua casa, da sua vida, das suas necessidades, é sempre Deus. O seu emprego, o seu salário, as outras coisas todas que você é importante você fazer e viver bem, isso tudo é causa secundária. Deu para entender isso ou não? Você que está em casa entendeu isso? Você não vai ter como me responder, né? Mas eu gostaria que você entendesse bem isso, porque isso é uma coisa muito fundamental, é fundamental para nós compreendermos que existe sim os meios que as coisas vão chegando a nós, que a providência de Deus e os cuidados de Deus vão acontecendo no meio de nós, mas a causa primeira de todas elas é sempre Deus. É sempre Deus. Deus está no princípio de tudo e é Ele que faz e que toma conta de todas as coisas na nossa vida. O Catecismo deixa isso muito claro ao dizer assim, ó: Deus é o Senhor soberano do seu desígnio, mas para a realização dos mesmos desígnios, serve-se também do concurso das criaturas, ou seja, serve da participação das criaturas. Isso não é um sinal de fraqueza de Deus, mas da grandeza e da bondade do Deus Todo-Poderoso, pois Deus não somente dá às suas criaturas o existir, mas também a dignidade de agir com Ele. Entendem? Como Ele vai agindo desta forma magnífica e maravilhosa em nosso favor. Quero assim ler uns textos das Sagradas Escrituras para ilustrar isso tudo que eu coloquei até agora, né? Para a gente rezar então. O Salmo 115 vai dizer: o nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Faz bem tudo o que deseja, né? Outro texto da Sagrada Escritura, em Apocalipse, vai dizer: aquele que abre, ele é aquele que abre e ninguém fecha, que fechando ninguém mais abre. Ainda em um outro texto de Provérbio, capítulo 19, versículo 21, muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor que permanece firme. O convite que eu faço para você, então, nessa tarde, é de que você deixe nascer no seu coração essa fé que o irmão já falava para nós,
de uma fé que não se abala nas dificuldades e nos sofrimentos, mas deixe crescer esta fé que na dificuldade, no sofrimento, ou na alegria, ou na prosperidade, tenha uma certeza: Deus está cuidando de mim. Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa vida. Ele não nos deixa faltar nada. E quando nos deixa faltar, ainda isso é providência, porque por trás dessa dificuldade, Ele quer nos ensinar algo. Ele quer que cresçamos na perfeição. Veja, irmão, Deus só permite na sua vida, né? Deus só permite na sua vida uma situação, se daquela situação Ele puder tirar um bem ainda maior. Ele só permite, deixa isso realmente cair no seu coração. Deus só permite na sua vida uma situação, mesmo que ela lhe pareça um mal terrível, Deus só permite isso na sua vida, porque Ele é todo poderoso, capaz de tirar desta situação um bem maior para você. Porque a nossa mente está nesse mundo aqui. A nossa visão, ela é materialista e olhamos a matéria e as coisas passageiras. Nós vemos a aparência, Deus vê muito mais além. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe aonde vai dar todas as coisas. E Ele nos quer, e a nossa vocação é a perfeição e a santidade. Por isso que Ele trabalha em nós. Feche os seus olhos um instante. Vamos rezar. Vamos rezar um momento. Também você que está aí em casa, na sua casa, assistindo isso, ouvindo esta pregação da palavra de Deus. Nesse momento eu te convido a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Ou se você não quiser fechar os olhos, olhem aqui, olhe para a tela, mas ponha o seu coração diante de Deus agora. Ponha o seu coração diante do Senhor, diante daquele que é todo-poderoso, que é onipotente, esse que, como um pai que olha e que cuida das suas crianças, Ele mantém os olhos em você, Ele mantém os olhos na sua vida, nos acontecimentos da sua vida. A palavra de Deus diz que o povo de Deus por vezes pode dizer: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu-se de mim. Não. Pode uma mãe esquecer do seu filho, mas Deus jamais esquecerá de ti. Nessa atitude de oração, meu querido, nessa atitude de oração, minha querida irmã, derrama o seu coração na presença de Deus e diz para Ele: Senhor Deus Todo-Poderoso. E vocês aqui podem repetir comigo, podem repetir após mim, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero neste momento abrir a minha vida, abrir o meu coração, abrir as portas da minha casa, abrir as portas da minha família, para que Tu possas, Senhor, ser o Senhor absoluto de tudo. Eu quero, Pai Santo, que Tu sejas aquele que orienta, que governa, que mantém, que constrói, que realiza a Sua obra. Por isso, Pai, eis aqui o meu coração, eis aqui a minha vida, eis aqui tudo o que sou, apresento diante de Ti, deposito diante de Ti, que o sangue do Teu Filho Jesus, que jorra das mãos ensanguentadas de Cristo, possa banhar toda essa realidade apresentada. Recebe, Pai Santo, a minha família, recebe aqueles que eu amo, aqueles que são meus, aqueles que o Senhor deu para que eu tomasse conta, para que eu
pastoreasse. Você que é pai, apresenta seus filhos. Você que é a mãe, apresenta agora diante do Pai eterno, do Pai santo, do Pai de amor. Apresenta agora o seu filho, apresenta a sua filha. Eu vejo que nesse Brasil afora, muitas mães desesperadas, sem saber o que faz com o seu filho, sem saber como aconselhar. Você está tão perdida que você não tem mais nem palavras para dizer. Apresenta essa situação para o Senhor. Coloca mesmo debaixo ali da cruz de Cristo. Peça ao Pai que o sangue redentor de Jesus Cristo possa lavar essa situação, possa lavar o seu filho, o coração do seu filho. Apresenta. Traz agora como que no colo os seus filhos. Mesmo os grandes, aqueles que já se foram, que casaram, que estão distantes, você como mãe, você como pai, pode fazer esse gesto de trazê-los agora nos seus braços e apresentar a Deus. E pedir: Senhor, toma conta dos meus, toma conta desse menino, toma conta dessa menina, coloca a sua mão poderosa, coloca-o nesse caminho de perfeição que o catecismo fala, Senhor. Traga-os de volta para esta caminhada para a perfeição. E nós rezamos aqui, ó Pai Santo, por todos aqueles que por uma questão ou outra, por uma situação ou outra, deixaram, ou impediram, ou fugiram dessa sua mão poderosa. E nós te pedimos, Senhor, alcança-os com teu braço forte, alcança com tua mão providente, socorre-os naquilo que precisam, que necessitam, para encontrar de novo o caminho da verdade. E eu sei que no seu coração, na sua cabeça, está vindo tantas situações, tantas pessoas, tantas questões aonde a providência de Deus precisa vir, precisa ser sentida, experimentada. Deus não falha, meu irmão. Deus não tarda, meu irmão. Na hora certa, da forma certa, Ele age em nós. Crê nisso, confia nisso. Confia nisso e reza com seus olhos aí fechados. Põe toda a sua vida nas mãos do Senhor, na alegria de saber que Ele tem cuidado de nós. Cuida de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuida de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Mesmo que eu ande pelo vale, que eu atravesse a sombra da morte, cuida de mim, cuida de mim. Reza com essa canção, reza com isso. Mesmo que eu não queira a tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuida de mim. Tenha essa certeza no seu coração, Deus cuida. Cuida de mim. Obrigado, Senhor, que cuida de mim, que cuida de nós. Vamos dar uma salva de palmas, meus irmãos, a Giovanni. Um abraço para Jaú, para a Diocese de São Carlos, para a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Que bom que você veio hoje participar com a gente, Giovanni. Padre Eduardo agradece, irmã Luísa e toda a nossa equipe, a sua família tão linda. Que Deus continue iluminando você nesse trabalho com a Renovação Carismática Católica no estado de São Paulo, lá na Diocese também. E as portas aqui da Século XXI sempre abertas para você.
Continua com a gente mais um pouquinho. Mais uma salva de palmas, irmãos. Deus cuida de nós. Cantemos. Deus cuida de mim. Sim. Obrigado. E a gente volta daqui a pouquinho ao vivo com o programa Louvemos o Senhor. Não sai daí. Deus cuida de mim. Mesmo que eu ande pelo vale, eu atravesse a sombra da morte.